A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo. Hoje a lição número 12, do dia 21 de março de 2021, a urgência do discipulado. Mas antes, já deixa aqui embaixo o seu gostei. Depois que terminar, já coloque seus comentários e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Vamos lá ao texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 28, do versículo 16 ao 20, Atos 2, do 42 ao 47. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. Objetivos específicos: primeiro, conceituar o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E terceiro objetivo, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. O ponto central, portanto, discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Vamos à introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Então, o discipulado
ele é logo posterior à pregação e também à aceitação do Evangelho. E esse discipulado, ele é de fundamental importância, porque ele é que vai formar o caráter desse novo crente. Vejamos o tópico 1. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, é o mesmo que aprendiz, aluno ou também seguidor. O primeiro, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Mateus capítulo 5, versículo 1, também ele fala do discípulo. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Disso segue o discipulado. Então, a partir do discípulo, nós temos o derivativo discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Tá? Então, é o ensinamento que vai formar a base desse seguidor de Cristo, desse discípulo. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e também social. Ou seja, como deve ser a vivência desse discípulo a partir desse momento. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Lá em Romanos 12, 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, quando você ensina, você pressupõe um mestre. Quando você tem um mestre, você tem alunos, você tem discípulos. Portanto, esse é o trabalho de discipular. Vamos ao tópico 2, a grande comissão, subtópico 2. Mateus 28, 18 ao 20, que nós lemos na leitura bíblica em classe, que é o texto básico, primeiro da obra aí de discipulado. Ele diz, é o nome que se dá à grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações, o versículo 19, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, na Nova Almeida atualizada. Esse verbo aí é mateteu, fazer discípulo, discipular. Então, é esse verbo aí, né, que define o que é fazer discípulo. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, é um mandamento, não é opcional. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, tá? No versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. Então,
a obrigação, o dever do discipulando é guardar todo o ensinamento que lhe for passado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Na leitura bíblica em classe, Atos 2:42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, que são pontos cruciais, né, da doutrina cristã. No capítulo 4, versículo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, vamos juntos fazer essa leitura. Atos 4, versículos 1 e 2. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqui era a base, e é a base do Evangelho de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos 5, versículos 21 e 28, diz assim, o 21: E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Versículo 28. Não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então veja que os apóstolos estavam cumprindo esse mandamento da grande comissão. Subtópico 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, conforme João 14:26. Tá? Vamos ver o que diz João 14:26. João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, isso aqui é a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com Jesus e aquilo que eles foram orientados posteriormente pelo Espírito Santo, depois da descida em Atos 2 do Espírito Santo. Então, o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Então, essa educação cristã, ela está relacionada 100% à doutrina dos apóstolos,
Então, quando a gente estuda a doutrina dos apóstolos, a gente vê todas essas matérias que constam de um curso teológico. Resumindo o tópico 1, então, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Vamos ao tópico 2, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da Igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo até o momento presente, valendo atualmente. Então, o primeiro tripé, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. 2 Pedro, vejamos aí o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 2. 2 Pedro, eu estou em primeira, portanto está errado. 2 Pedro 3 e 2. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia de Estudo Pentecostal aí, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. 2 Pedro 3 e 2, ele diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então aqui nós temos o Novo Testamento, primeiro os profetas do Antigo e os profetas e apóstolos do Novo Testamento. Então os primeiros discípulos, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Daqueles 12 que Jesus escolheu para entregar a eles a interpretação real de todo o evangelho do reino de Deus. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Então vejamos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós estamos falando aí logo depois que Jesus ressuscitou e esteve durante 40 dias com os discípulos antes de sua ascensão. Então é isso que nós vamos ler em Atos capítulo 1. E eu, sem querer, fechei de novo aqui para não deixar a minha melhor Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia de estudo pentecostal, ir ao chão, né? Atos capítulo 1, do 2 ao 4, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus, depois de ter ressuscitado, ainda ficou 40 dias com os apóstolos, ensinando
as coisas do reino de Deus, esclarecendo muitos pontos que talvez os discípulos não tenham entendido na primeira aula ou na segunda aula, tá? Então, Jesus teve esse trabalho. Agora, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz, 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós temos aqui os dois ensinadores, Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo. Então, na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, os apóstolos continuam nos ensinando pela palavra de Deus. Então, quando lemos a palavra de Deus, estamos lendo palavras de Deus. Subtópico 2, comunhão, Atos 2 e 42. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, e nunca do ser humano com Deus, é entre os irmãos. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus, como os crentes da nova aliança. Vamos ver isso em João, capítulo 15, 14. Olha o que Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lá em Isaías 41, 8, quando fala da amizade, Isaías 41 e 8. Quem achou primeiro, leia, né? Como você aí do outro lado não pode ler para mim, então você vai ter que me esperar. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Então veja que Abraão era amigo de Deus, mas ele não teve essa comunhão que os crentes da nova aliança tiveram. Vejamos Tiago 2, apóstolo Tiago, capítulo 2, e o versículo 23, que diz: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então Abraão era amigo de Deus, Moisés falava com Deus face a face, está lá em Deuteronômio 34, 10, mas eles não provaram a mesma comunhão que os crentes têm na nova aliança. Então a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, conforme nós vemos em 1 João, logo aí depois de Tiago. Se você não fechou a sua Bíblia, aí já está
primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então veja aí, nós temos a comunhão no Novo Testamento e com o Espírito Santo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, segundo aos Coríntios 13, 13. Abra sua Bíblia e deixe de preguiça. Aluno e professor de escola dominical não pode ser preguiçoso. Segundo aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então nós temos aqui quem? A Trindade, né? A comunhão dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, com a sua igreja. Subtópico 3, a comunhão na igreja de Jerusalém. Atos 2, 44. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Vejamos isso em Filipenses 2 e 3. Logo depois aí de Coríntios, você tem Gálatas, Efésios, e aí você já tem Filipenses 2 e 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então veja a questão do mesmo pensamento, do mesmo sentimento. Vai um pouquinho para adiante, 1 João 3,16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Olha quão grave é essa comunhão. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, a prática do amor. Todos eles tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. O serviço, subtópico 4, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Vamos ver isso lá em Josué 24 e 15. Josué 24 e 15. Josué 24 e o versículo 15, quando ele diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Então veja aqui, serviço tem muito a ver com esse temor a Deus, tá? Estava se referindo aos sacerdotes e a qualquer pessoa que tinha temor de Deus. Na igreja primitiva, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está lá em Atos 2, 42 ao 47, que é a leitura bíblica. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Ou seja, o partir do pão, nas orações, na comunhão, no ensino apostólico, tudo isso engloba o serviço cristão. Então, um pouco diferente do Antigo Testamento. Resumindo o tópico 2, então, o tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Serviço coletivo, serviço ao próximo. Tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então faz parte do discipulado, o discipulado faz parte do crescimento sadio da igreja. Subtópico 1, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, mostrando para ele a totalidade, da vida cristã, como ela se situa. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Você abra aí a sua Bíblia, por favor. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Quando ele diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se ela é uma nova criatura, ela precisa aprender como é que se comporta, como é que vive essa nova criatura que ela se tornou. E passam a viver uma nova experiência. Romanos 6 e 4. Olha o que diz o texto, Paulo escrevendo aos Romanos: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, uma nova criatura, uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. E aí a citação de 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Portanto, o novo convertido, ele precisa ser discipulado para adquirir crescimento espiritual sadio. Número 2, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, em quantidade de pessoas. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para implantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor.
ele ficou ali durante 3 anos. Então, quando Paulo foi a terceira vez para Éfeso, ele foi ali formar obreiros, fortalecer o conhecimento, a doutrina apostólica, tá? E foi confirmar aquele número, aquele crescimento numérico, né? Muitas pessoas se convertendo, e ele precisava então fortalecer e ensinar a palavra ali para aqueles novos convertidos. Subtópico 3, então o crescimento numérico, o crescimento espiritual. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos, está lá em Atos 11. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Então, Barnabé, judeu ortodoxo, foi discipular os novos convertidos a Jesus de Nazaré. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos, totalmente diferente dos judeus ortodoxos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa, está em Atos 11, 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas, tá? É como se as pessoas fossem entrando na igreja, fica ali, não recebe nenhuma instrução, viram membro da igreja sem grande conhecimento. O discipulado não. O discipulado ensina esse novo crente o que é ser um novo crente, como ele deve proceder, como ele deve viver essa sua nova experiência com Deus. Resumindo o tópico 3, o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Assim nós temos então a lição 12 sobre a urgência do discipulado. As igrejas começarem a praticar muito seriamente esse trabalho de discipular os novos convertidos. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus assim permitir.